O dia que eu fui pro estágio, eu tive que levantar uma senhora, tirar uma senhora da cama de 30 e poucos quilos e não consegui, eu percebi que eu tinha que mudar minha vida. Então eu comecei no time não sozinha. Talvez se eu fosse a única mulher naquela época, talvez eu não entrasse. Eu fiz essa reabilitação com ele desde o dia que ele se machucou até ele dar alta e voltar pro campo. Porque o idoso, ele tá sentindo dor, ele tá ruim, ele faz exatamente tudo o que tu quer. Tudo que tu pede pra ele fazer, ele faz. Ele faz o tratamento perfeito, sabe? O atleta é completamente diferente. Eu queria ser fisioterapeuta do Inter. Eu quero ser fisioterapeuta do Inter. Eu quero ser fisioterapeuta das gurias do Inter. Na época, o futebol feminino nem era tão conhecido como é hoje em dia, mas eu queria ser fisioterapeuta do Inter. Buenas, gurizada! Tá começando o episódio 4 do nosso Confritas com Vida. Hoje com uma pessoa muito especial para nós, Ana Luísa Ferraz. Tamo junto, fisioterapeuta do nosso querido Santa Maria Soldiers e também de quem pagar, né? De quem pagar, né? Quem quiser, tamo aí. E o programa é um oferecimento de Galeto à Portuguesa, galeto suculento, churrasco completo e acompanhamentos especiais, atendimento exclusivo aos domingos ao meio-dia através do 55991737970 ou diretamente pelo aplicativo do iFood. LF Essências, perfumes importados, femininos e masculinos com fragrâncias marcantes para todos os estilos. É só ver a disponibilidade dos perfumes através do 55999392823. Easy Ideias Criativas, soluções criativas para a tua empresa. Camisetas, moletons, corta-ventos e tudo que a tua marca precisa para estar em evidência. Fone WhatsApp através do 5591440300 ou através do @Zieso lá no Instagram. Zieso, a solução que a tua marca precisa, e roda a vinheta. Buenas, Ana Luísa, fisioterapeuta. Eu não sei se tu chegou a assistir já os episódios anteriores. Uhum. A gente começa com uma pergunta. Todo Confritas com Vida, ele começa com a mesma pergunta, tá? Quem é Ana Luísa fora da fisioterapia, fora do consultório, fora do jaleco? Como é que tu te descreveria? É complicado falar de ti, né? É foda, né? Podia ser no final, né? Tem que ser justo a primeira, assim, tem que pensar. É eu li o roteiro, né? Até pensei assim, que merda, né? Pelo menos tu já tava preparado. Eu tava preparada, eu dei uma estudada em casa. Cara, o que eu vou te dizer? Eu sou mega tranquila, sou assim, sou muito simples, entendeu? Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar com a família, gosto de final de semana ir pra fora, ficar lá com o Benhur lá, entendeu? Curtir o campo sumido, esse barulho da cidade. Sonho morar lá, sabe? Sumido esse trânsito todo. É isso, sabe? Eu sou super simples, gosto de mato, gosto de ficar escondida, entendeu? Não sou muito de gente, às vezes. Já gastei toda a minha bateria social durante a semana, entendeu? Sim. Muitas pessoas durante a semana toda, vários pacientes. Deixei final de semana, chega de gente, sabe? Só quer sossego, paz. Uma piscina no verão, um café quente no inverno. Isso aí, sabe? Um fogãozinho a lenha ali, Deus, sabe? Só sossego, a paz, é isso, sabe? Perfeito. É isso aí. E diz uma coisa, como é que surgiu a fisioterapia na tua vida? Surgiu, eu pensando assim, acho que surgiu com 8 anos. Com 8 anos eu adorava fazer massagem. Eu ganhava, 50 centavos, R$1 do meu pai. Quando eu chegava no serviço, eu fazia massagem nas panturrilhas, na coluna dele. Criança, né? Ele pedia pra eu subir nas costas dele fazer. E aí eu comecei a gostar de massagem. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu queria fazer medicina. O meu objetivo de faculdade, de vida, sempre foi assim, eu queria fazer uma coisa que ajudasse as pessoas. Não que as outras profissões não fizessem, mas a área da saúde, na minha cabeça, ela ajudaria mais as pessoas. E eu queria fazer uma área da saúde. E eu nunca fui, assim,
estudava e tudo, mas eu trabalhava, então eu não tinha aquele tempo pra estudar, pra passar na faculdade de medicina e tudo. Daí eu comecei a pesquisar e conheci a fisioterapia. Achei que ia fazer massagem, entendeu? Eu gostava tanto de fazer massagem, achei que era uma coisa mais tranquila, não tem nada a ver com isso. Dos 10 semestres da faculdade tive uma disciplina só de liberação miofascial, mas enfim, não era tudo aquilo, mas eu me apaixonei pela área, sabe? Ter poder assim, tu pegar uma pessoa totalmente incapaz às vezes, que não caminha e tudo, e no final tu vê ela caminhando, tu vê ela fazer do esporte que ela quer, isso é muito gratificante. Foi isso. E o esporte, assim, hoje tu atende bastante atletas, né, por conta de estar ligada com o futebol americano. E o esporte, assim, como é que tu conseguiu, tu acabou de falar, né, ver as pessoas, mas como é que surgiu a entrada dentro do esporte? Quando eu comecei nessa história, vou fazer fisioterapia e tudo, eu sempre fui muito... Posso continuar? Tá. Eu sempre fui muito colorada, sabe? Quando eu era adolescente, nossa, eu brigava pelo Inter, assim, ó. E eu queria ser fisioterapeuta do Inter. Eu quero ser fisioterapeuta do Inter. Eu quero ser fisioterapeuta das gurias do Inter. Na época, o futebol feminino nem era tão conhecido como é hoje em dia, mas eu queria ser fisioterapeuta do Inter. Então, eu queria trabalhar com esportes. Daí, em 2022, acho que eu nem tinha um ano de formada, eu recebi o convite daí pra conhecer o futebol americano. Daí que eu fui nos primeiros treinos e tudo e conheci o Soldiers. Que hoje é uma parte extremamente ativa da tua vida, né? Com certeza, quase 4 anos já. Quase 4 aí anos. No time, isso aí. E hoje, assim, dos teus pacientes, digamos assim, a maioria hoje é atleta, são pessoas de mais de idade, Como é que tá a tua vida como fisioterapeuta hoje? Eu atendo hoje ali no consultório. Eu tenho, vamos dizer, 2 empregos, vamos dizer assim, ou 2 lugares que eu atendo. Ou melhor, eu tenho o consultório, né? Que eu tô segunda a sexta ali, mas eu também tenho uma casa de idosas que eu atendo, né? Que são lá nas Irmãs Palotinas. Lá eu atendo desde 2022. Meu primeiro emprego como fisioterapeuta foi nessa casa de idosos, nessa clínica. Então, hoje eu atendo talvez um pouco mais de idoso do que pessoas mais jovens. Dá para se dizer uns 60% ou um pouco mais de pessoas acima de 60 anos, tá? Porque além de eu atender as irmãs, eu atendo alguns planos de saúde, eu aceito alguns convênios. E querendo ou não, a fisioterapia, ela é mais... a demanda maior é pra parte mais... pra idoso, pra geriatria, sabe? E o restante daí é pessoas jovens, é pessoas do time. Uma coisa que as pessoas acham que o futebol americano, ele tem muita lesão, ele tem muito contato, a pessoa se machuca muito. Teve anos, por exemplo, o ano passado, eu tive 2 pacientes, assim, com lesão maior no Soldiers, sabe? Então, não é dos Soldiers hoje, graças ao trabalho que a gente vem fazendo nesses 4 anos, com os preparadores físicos e tudo, vem diminuindo bastante o índice de lesão. Então, hoje tá um pouco menor, ainda bem, né? Sim, graças a Deus. A gente te agradece muito. Isso aqui, não estamos mais com tantas lesões assim. Então, hoje, o público, por ser porque as pessoas, os idosos, ou quando eram as jovens, elas não praticam atividade física, não faziam musculação ou nenhum tipo de atividade física. Quando ficam mais velhas, elas vão precisar de fisioterapia. Então, hoje, a demanda maior ainda é idoso, geriatria. Mas eu atendo ainda bastante pessoal novo, bastante de esporte, sim. Não só de futebol americano, já atendi corredores, já atendi jogadores de handebol, futebol, então já atendi outros atletas, assim, fora do Soldiers. Sim. E quem é mais difícil de lidar? É o idoso ali que na época que era mais novo, ele não tinha essa percepção, né, do corpo que precisava de ter a manutenção. Exato. Ou é o atleta que acha que indo ali, que tu vai fazer milagre com ele e ele vai voltar na outra semana? Quem é mais difícil de lidar? 100% são os atletas. Porque o idoso, ele tá sentindo dor, ele tá ruim, ele faz exatamente tudo o que tu quer. Tudo que tu pede pra ele fazer, ele faz. Ele faz o tratamento perfeito, sabe?
o atleta é completamente diferente. Porque ele chega lá na sessão, na avaliação, e ele já quer sair de lá sem dor, entendeu? Tá aí, quando é que eu vou estar jogando? Eu posso ter um futebolzinho no final de semana, posso ir? Então, esse aí é o mais complicado, porque eles querem realmente que a gente faça milagre, 1, 2 sessões, e no sábado eles querem estar lá batendo cabeça, eles querem estar jogando, querem estar treinando no sábado no time, entendeu? Então, esse é com certeza o mais complicado. Sim. E, assim, pensando no teu dia a dia como fisioterapeuta, dentro do consultório, deslocamento entre a casa de idosos, qual é o teu maior desafio dentro da tua profissão hoje? O que tu poderia dizer assim, essa coisa é mais difícil de acontecer, ou o que tu acha que consideraria? Eu ainda digo que são as pessoas, os atletas. Os atletas, quando tu tem que fazer algum tipo de trabalho com eles sempre vão ser mais difícil. Em questão disso aí, o que é mais desafiador na minha profissão hoje é, por exemplo, o futebol americano tem um grande empecilho, não sei dizer se é um empecilho, mas uma coisa que atrapalha um pouco a fisioterapia. Que vocês são atletas considerados amadores, vocês têm uma profissão durante a semana. E isso atrapalha muito o trabalho da gente, de certa forma. Porque assim, tu no teu trabalho, se tu faz força, tu tá com uma X lesão, mas no teu trabalho tu precisa fazer força, tu precisa se agachar, tu precisa fazer isso, fazer aquilo, tu não tem como tu parar de trabalhar pra tratar aquela lesão. A gente tenta fazer o máximo, mas isso demora, às vezes, que o tratamento pode demorar 1, 2 semanas, às vezes, ou um mês a mais, sabe, do previsto para aquilo. Então isso realmente atrapalha mais, assim, é o mais desafiador, é tu conseguir conciliar o trabalho, o esporte, e nesse meio tempo tu encaixar a fisioterapia. Entende? Porque às vezes eles precisam de repouso. Tem certas lesões que tu precisa que ele não pratique aquele esporte, que ele não faça aquele trabalho. Só que como é que ele vai fazer aquilo? É o ganha-pão dele. Sim. Às vezes são pessoas autônomas que, se ele não trabalhar, ele não ganha. Entende? Então isso aí é a parte mais desafiadora, com certeza. Tem algum caso que tu lembre, assim, que tu chegou, tu olhou e disse assim, isso aqui não tem o que fazer? Já teve. Não, tô brincando. Mas já teve atletas do próprio Soldiers que, se eles escutarem, com certeza vão saber que é isso. De tu pegar um exame, assim, uma ressonância magnética, e tu vê que tem 3 folhas de lesão, assim, sabe? Tipo, cervical, ombro aqui, ó. A criatura, ela tinha, assim, ó, tantas lesões que tu pensa, meu Deus, tem que fazer um transplante de pescoço, de ombro, de tudo. Tirar só a cabeça fora e botar num corpo novo. Tipo isso, assim, ó, aquela pessoa foi realmente bem desafiador. Porque era uma pessoa que era autônoma, ela não tinha como parar, foi exatamente o caso que eu citei, não tinha como parar de fazer o trabalho dele, que era o ganha-pão, então tudo aquilo atrapalhava, sabe? Tentei ajudar ao máximo, mas não posso te dizer assim, ó, que dentre tudo que poderia ser feito foi feito, mas a fisioterapia naquele momento, tipo, não foi tão eficaz quanto poderia, entende? Se ele pudesse ficar em repouso, não fizesse o trabalho que ele fazia, conseguisse focar um pouco no tratamento. Porque se tu for pensar em atletas profissionais, eles só fazem aquilo. Sim. Eles têm fisioterapia 2, 3 vezes por dia. Quando o atleta machuca. Mas como que o fulano recuperou em 5 meses, em 2 meses, tal lesão, e a gente demora o dobro quase? Eles têm fisioterapia o tempo todo, 2 vezes por dia, todos os dias. E eles, quando eles estão machucados, eles só fazem isso, né? Eles não fazem nada, eles não praticam o esporte. Então tu consegue fazer todo um trabalho com isso, sabe? Aí tu consegue um resultado muito mais rápido. E nesses casos, como o futebol americano, não, né? Tu tem que lidar com as armas que tu tem, né? Sim. Um caso recente que a gente acabou de ver, né? Essa semana foi o do lateral Marlon do Grêmio. Lateral Marlon do Grêmio, né? Quebrou o pé ali. Os médicos, eles falaram ali que ele vai demorar em torno de 5 meses. Ou até menos, porque a cirurgia foi bem sucedida. Eu não cheguei a ver qual foi se ele teve alguma estrutura ligamentar ou tendinha lesionada. Mas se for só fratura, é rápido. Sim, isso eu queria te perguntar agora. Assim, ó, de todas as lesões que a gente tem musculoesqueléticas, que é tipo ligamento, tendão, menisco, etc. Fratura, luxação, no caso, fratura melhor de tu ter, entendeu? Porque
o calo ali, o osso ele cola, se tiver que fazer o procedimento cirúrgico ou não, o osso ele vai consolidar ali, tem a criação do calo mole, depois do calo duro, que é o que fica pra sempre ali, é questão de 30, 60 dias colou, entende? E a fratura ali onde ela foi consolidada, ela nunca mais vai, ali naquele local nunca mais vai fraturar de novo, entende? Pode fraturar 1 centímetro do lado, mas naquele local não. Então é uma fratura muito rápida. Os pacientes me perguntaram essa semana, mas como assim o pé do cara virou? Acho que foi até fratura exposta, né? Se não me engano. Não, acho que não chegou a ser exposta. Não, eu não cheguei a ler sobre isso, eu só vi que o pé dele realmente... Sim, o pé dele fez a perna dele tava aqui e o pé dele tava assim, tu lembra pro lado. Vocês estavam em Caxias. Foi bem parecido. Foi muito parecido. Bem parecido com o rapaz aquele do Juventude. Isso, foi exatamente assim. Então a fratura ela é tranquila. Geralmente o tornozelo tem que pôr pinos, tem que fazer cirurgia. Porque é uma articulação que recebe bastante impacto, né? Porque tem o corpo inteiro, então tem que colocar pinos. Então coloca o pino, vai ficar de bota, etc. É bem rápido mesmo, vai dar provavelmente 5 meses, ou às vezes até antes, dependendo. Mas é claro, tem que ver se não teve lesão tendínea ou ligamentar. Aí é isso que atrapalha. Lesão ligamentar e tendínea é o que demora 9, 10 meses, um ano e pouco. Às vezes tem lesão que a gente vê. Por exemplo, ligamento cruzado posterior, ele é 1 mês e meio, e às vezes em alguns atletas, 1 ano e meio de recuperação só. Então depende de qual estrutura foi identificada. Sim, e depende muito como é que vai ser a reabilitação também, como é que o corpo vai reagir também, né? Com tudo isso. Uma coisa que a gente vê bastante é os atletas que tomam banheira de gelo, né? Pra fazer recuperação muscular. Vocês já fizeram? Não, eu tenho curiosidade pra ver. Eu fiz uma vez e nunca mais quero fazer. Eu tenho curiosidade. É muito ruim. Eu coloquei a perna, tipo, até o joelho. E nunca mais, assim, na minha vida. A sensação é que eu ia morrer. É horrível. Qual que é a moral da banheira de gelo, assim, pro atleta? É pra restauração muscular. É a restauração da fadiga muscular. Quando a gente machuca, você já deve ter visto centenas de vezes que os guris se machucam e eu saio correndo com uma sacolinha de gelo, né? A gente bota gelo. Dependente da lesão, o primeiro contato é o gelo. Porque o gelo, ele é anti-inflamatório. Ele é um potente anti-inflamatório. Então, quando o atleta, ele tá fadigado, a musculatura toda, daí a banheira de gelo, ela vai relaxar aquela musculatura e tudo. Então, é pra reconstrução daquela fibra muscular e pro relaxamento da musculatura. É muito bom, assim, pro músculo é muito bom, mas a sensação a primeiras vezes, assim, é muito ruim. É muito ruim. Eu tomei banho uma vez numa banheira, não era nem uma banheira de gelo, era uma banheira com água e tinha uma meia dúzia de gelo só pra deixar a água gelada. Ali já foi horrível. Então... já teve pessoas que já me relataram que ficaram, tipo, submersos até o pescoço, assim, que parece que o corpo, ele quer... Parece que tu vai ter um infarto, alguma coisa, parece que ele quer... Sabe? Ele fica em constante alerta, assim, tem uma sensação bem, bem ruim mesmo. Mas pro corpo é excelente. Sim. Assim, pra quem é leigo, que nem nós, assim, a gente muitas vezes a gente pensa assim, eu vou tomar um banho de água quente pra relaxar o músculo, porque o calor, ele vai deixar o músculo mais relaxado. Então, é o oposto disso, ou não? Logo que tu chega num treino, por exemplo, vocês já são velhos já no Sword, vocês têm os rituais, né? Tu tem ritual quando tu chega de um treino, né? Que tu tá destruído. O melhor é com certeza a água gelada. Ela vai tirar... Claro que a água quente, ela te relaxa, ela baixa a tua adrenalina, né? Mas em questão de fibras musculares, assim, de músculo, o banho gelado, ele vai te relaxar mais. Se tu puder, por exemplo, se tu tem uma banheira em casa, colocar uma água gelada, não precisa ter gelo, e deitar ali, vai ser mais relaxante pro músculo, com certeza. Então fica a dica aí pra vocês aí, ó, quem for atleta profissional, amador, chega em casa, se tu não tem uma banheira, compra uma caixa d'água de uns 3 mil litros. Depende do teu tamanho. Se for o Vitor Hugo, 10 mil litros, e entra dentro da água. E fica ali, de boas ali. Qualquer coisa, compra umas garrafinhas d'água, bota congelar, joga ali. Joga aí dentro. Isso. Garrafinha? Tem que ter muita. Mas tem que ter muita garrafinha, né? Eu tava olhando uma caixinha de 500 pra nós, não serve, cara? Claro que não. Pra nós não, fala por ti.
Eu tô emagrecendo. Tu tá magro agora, Ah, quase. tô. Vai lá. Tá se sentindo? Eu tô quase sendo a ovelha negra do Confritas já. Daqui a pouco vou ter que te expulsar. Vamos. Vou ter que renunciar Vou ter a que isso aí. trocar. Quem é que eu vou botar no lugar? Mas deixa pra Mas mim que tu eu sou falando treinado. de questão do quente e do frio, tem muita gente tem dúvida sobre o quente e o frio. O quente, ele é usado muitas vezes em lesões musculares, só que depois de um certo período. Uhum. Por exemplo, assim, logo que tu machucou, teve uma lesão muscular, vamos se dizer uma contratura muscular. A contratura a gente coloca sim o quente, né? A compressa morna. Só que quando tu machuca ela, na hora de machucar, tu põe gelo. Entende? Aí. Na hora do contato é o gelo por 1-2 dias ali, por um tempo. Depois é o quente pra dar aquela relaxada no músculo pra soltar a musculatura, entendeu? Mas primeiro é o gelo. Então a compressa quente, digamos assim, ela seria mais utilizada já no processo de recuperação, ao invés de no momento da lesão em si. Exatamente. Ela é usada no tratamento tardio. Depois de um tempo, aí tu põe a compressa pra realmente relaxar a musculatura. Mas logo no primeiro impacto, no primeiro contato que teve ali a lesão, é gelo. Sempre gelo. Independente da lesão. Perfeito. E pode falar, João. Tu falou em lesão, agora me surgiu uma dúvida. Qual que é a lesão mais comum, assim, pro futebol americano? Entorse do tornozelo. Fora fraturas e luxações de dedos, né? Que como é um esporte... Se pegar um guri desses antigo, assim, pra não dizer velho, Mas... todos os dedos meio tortos, sabe? Então, todos os dedos quebrados. Então, assim, lesão de dedo porque a bola, realmente, tu tem que saber fazer o encaixe, né? A defesa mesmo, os guri, pra tirar a bola ali, pega de qualquer jeito, né? O ataque já é um pouco mais fácil, já tem a manha. Mas primeiro isso, depois entorse o tornozelo. Porque, assim, o futebol americano, ele tem bastante impacto, né? Bastante contato. A linha, por exemplo, os guris têm que ter uma tração na chuteira para poder empurrar um ao outro. Então tem as chuteiras próprias, né? Tu vai saber mais que eu. Tem chuteira própria para a linha, assim como tem chuteira própria para o ataque ali, para receivers, etc, né? Então tem as chuteiras próprias. E o que acontece? Muitos atletas, essas chuteiras são caras. Sim. São bem caras. Muitos atletas não têm condições de comprar uma chuteira própria pro futebol americano. Daí ele usa a chuteira do futebol de campo, né? Só que a chuteira do futebol de campo ela é baixinha. Ela não tem aquele caninho. E isso faz com que o tornozelo fique muito estável. E aí dá os entorses do tornozelo. Então o mais comum é entorse do tornozelo. Tá? É claro, as lesões musculares acontecem porque tu vai... Também é comum até... é comum até porque tu vai ter um tostão, tu tem... Às vezes tem que dar um sprint mais rápido ali, acaba dando uma lesãozinha muscular. Mas eu ainda acho que a lesão muscular e entorse do tornozelo vão ficar nas duas. As duas são as mais comuns, assim. E quem é que dá mais trabalho pra ti, assim? Nós, os gordinhos, ou os receivers, os mais magros? O gordo... Não, tô ligado. Não, capaz. É que assim, a linha, vocês cansam mais. Porque sim, o coração trabalha dobrado. Exato, porque assim, ó, tem um cara de 150 quilos na tua frente, tu tem que empurrar, né? Vocês cansam mais. E outra, não tem, muitas vezes, muito preparo físico, entendeu? Gordo não é... Tem gordo forte e que tem preparo físico e tem só gordo, entendeu? Tem os guri que só tem mais banha, entendeu? Pra ser bem sincero. Então, assim, esse, ele vai se machucar um pouco mais do que o outro, né? Então, vocês cansam mais. Então, às vezes, tem, assim, passa um pouco mais... vai ter mais questões de pressão baixa, por exemplo, vai reclamar lá, teto preto, entendeu? Preto, depois fica pedindo bicicleta. Tem uns que desmaiam depois de empurrar. Tem uns que desmaiam depois de empurrar um pneuzinho, né? E ficam pedindo uma bicicleta. E ficam pedindo bicicleta. Bicicleta. Cara, aquele dia foi muito massa. Pode contar. Foi muito massa. Não, deixa quieto. Assim, ó, os guris... A linha eles cansam mais, né, por causa disso, tem esse tipo de coisa, mas em questão de lesões musculares, com certeza não só receiver, como corner, etc, porque eles correm, entende? Como que acontece, por exemplo, uma lesão muscular de posterior de coxa, que é bem comum de ter? A maioria das vezes tu tá frio,
ali na beira do campo, né? Por exemplo, tá um tempo, hoje tá frio. Tá frio ali. Ô fulano, entra. A criatura só vai. Né? Isso já aconteceu centenas de vezes. A criatura só vai, ele não aqueceu nem nada. Ele fez o aquecimento lá no começo do jogo, só que isso já tá no segundo ou terceiro tempo. Entende? Ele já tá frio de novo. E ele vai lá, pega a bola e sai, ou vai fazer uma rota tal. Tem que dar a vida ali. O que acontece? O músculo vai, na hora de fazer da corrida, o músculo vai fazer o alongamento, né, que é normal, só que ele vai fazer o alongamento e vai romper algumas fibras e tudo mais. Então, o receiver, ele tem mais, o pessoal que corre, vamos dizer assim, em si, tem mais lesões do que hoje em dia, do que a linha. Porém, em 2022, quando eu entrei no time, eu tive, eu não vou mentir se foi 7 ou 8. Eu tive 7 ou 8 pacientes. Logo que eu entrei, assim, ó. Eu sentei ali, eu olhava muito bem, foi lá na barragem, com um caderninho. Pra ver quem é que tá machucado, tudo, né? Daí o pessoal falou assim, depois falam com a Ana, coisa e tal. Cara, foi muita gente. E o meu caderninho encheu ali, ó. E o que eu mais tinha era linha com lesão de ombro. Lesão de ombro. Eu tinha, se não me engano, eram 7 ou 8 pacientes, assim, ó. Todos com lesão de ombro. Por quê? Porque vocês empurram, né? Vocês têm que fazer força. E muitos não sabem fazer a força. A força, ela tem que vir de baixo, ela tem que vir lá do chão pra cima. Não é só o ombro que faz a força. A força, ela tem que vir do quadríceps, que é um músculo mais forte do corpo. Ela tem que vir do glúteo. Entende? Até vocês entenderem que o músculo mais importante do nosso corpo inteiro é o glúteo. Tá? É engraçado, o cara não gosta de treinar glúteo, né? O homem não gosta de treinar glúteo. Tem que fazer agachamento, tem que fazer elevação pélvica. Elevação pélvica é o mais importante. Glúteo médio é o músculo mais importante do corpo, entendeu? Ele é o estabilizador. Então, até a criatura entender que a força tem que vir de baixo pra cima, no caso, ela tem que vir do quadríceps e do glúteo, tinha muita lesão de ombro. O pessoal só usava aqui. Sim. Era só aqui, só o ombro, entendeu? Então, depois que a gente foi conversando, outra coisa que mudou muito no time foi o pessoal tá fazendo muito mais musculação agora, estão treinando muito mais do que no começo. Então, isso tudo fortalecendo a membro superior e usando mais membros inferiores, melhorou bastante isso. Então, hoje não é mais a linha o meu maior trabalho, não é mais com linha, é com os receivers por causa dessas lesões. Os entorses de tornozelo também acontece, né, porque correm, mas antes era linha, mas ainda bem que os gordos estão se conscientizando e te dando menos serviço. Estão me dando menos serviço, graças a Deus. Eu agora é só botinha. Isso aí não adianta, né? Tu machuca uma vez o tornozelo. O problema é que na primeira vez que tu machucou, tu não fez o trabalho correto pra fortalecer o tornozelo. Tu não fez fisioterapia. Aí tu fica pegado na botinha. Tu não fez o reforço muscular que precisava quando tu machucou. Aí a articulação fica instável, tu vai torcer ela centenas de vezes depois. Aí tem que fazer a botinha. Aí tem que fazer. Ainda bem que nós temos uma excelente fisioterapeuta no time que faz a botinha pra gente. Muito bom. E assim, pensando no teu maior contato com atletas hoje é o futebol americano, né? Pensando no futebol americano no Brasil, não é um esporte profissional, um esporte que a gente considera amador, mas dentro do Brasil é o mais próximo que seria de um profissional. Sim, né? Claro. Como é trabalhar emocionalmente a tua cabeça durante a temporada, durante os jogos, como é que tu te sente emocionalmente durante a temporada? Eu com os Soldiers o Soldiers ele já não é mais só o time que eu vou lá atendo, entendeu? Não é mais. No começo era, claro, mas hoje em dia eu já tenho um apego emocional, né? Por N motivos já tô ali, entendeu? Então, eu tento, a gente sempre quis fazer aquele trabalho de preparação física, pré e pós-temporada e tudo, então isso aí a gente vem trabalhando. Mas, cara, não tem como tu não entrar, entendeu? Naquela onda, sabe? Porque assim, é muito massa quando, por exemplo, na hora que vai todo mundo sobe pro vestiário, que todo mundo começa a gritar, que estão se reunindo ali, sabe? Dá aquele friozinho na barriga, sabe? Tipo, toda vez que eu entro em campo, eu sinto o frio da barriga que vocês sentem, sabe? É a mesma coisa. Tipo, parece que eu vou jogar, entendeu?
sempre fui péssima em esporte, mas eu tô lá, entendeu? Eu tô lá e eu tô sentindo a mesma coisa que vocês. Eu sinto aquele frio na barriga, sabe? Aquela sensação assim. E outra que eu sou... Eu pra chorar, eu não pago imposto, né? Eu sou muito chorando. Eu já me emocionei com vários atletas que se machucaram, fizeram a reabilitação voltando. Sabe? Eu sou muito assim. Então, eu já tenho muito apego emocional, sabe? Com os guris. Vou subir um pouquinho aqui que eu tô toda batendo esse treco. Não tem problema. Mexe aí que teu e tu tá em casa. Aí foi. Mas tu falou agora, assim, que tu te emociona, assim, com o retorno de um atleta. Tem alguém que a primeira pessoa que te vem na cabeça quando tu pensa assim, cara, isso foi uma história de superação que a pessoa provavelmente deveria ter se aposentado e conseguiu dar a volta por cima, fez tratamento ou se fez cirurgia e conseguiu voltar pro campo? Teve uma pessoa que ela... Eu participei de todo o processo dela. Desde o dia que ele se machucou até o dia que ele voltou. Pode falar o nome se quiser. E ele foi o Arthur Dasman. O Arthur, ele se machucou em 2023. Não me lembro se foi 2022 ou 2022, se não me engano. Ele fez a cirurgia em 2023, não me lembro. Ele rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior num treino ali na FSM. Tá, beleza, rompeu, mas vai. Daí, logo depois, umas 2 semanas, 3 depois, tinha a final da Conferência Sul contra o Rex, lá em Timbó. Ele foi. Lá, ele rompeu totalmente. E daí rompeu todo o ligamento, tudo, teve toda aquela coisa. Perdemos aquele jogo, tem toda aquela parte emocional ali, de perder um jogo lá em Timbó e tudo, aquela rivalidade contra o Rex. Daí, daquele ano, até ele conseguir fazer a cirurgia, que foi, acho que 1 ano e pouco depois, não sei se deu 1 ano. Deu 1 ano e pouco. Acho que deu 1 ano e pouco, né? Que a gente fez todo o trabalho com a vaquinha pra conseguir o dinheiro pra fazer o valor pra ele conseguir fazer a cirurgia, tudo a gente fez a reabilitação. Eu fiz essa reabilitação com ele desde o dia que ele se machucou até ele dar alta e voltar pro campo. Então eu fiquei 1 ano e pouco, quase 2 anos fazendo a fisioterapia com o Arthur. Tipo, teve uma época que agora vai pra academia. Ele começou a fazer umas coisas na academia, diminuiu um pouco a física, um pouco ele voltou, assim foi. É muito legal de ver. Essa parte aí que eu gosto da fisioterapia, entendeu? Porque tu vê ele com dor, chorando de raiva dele mesmo por ter se machucado, entendeu? Tem tudo isso. Daí tu vai lá, tu faz todo o processo de reabilitação, fez aquele pós-operatório que é super importante quando o atleta se machuca até ele fazer a cirurgia. É bem importante o processo de pré-operatório, fez a cirurgia, deu um mês de cirurgia, a gente começou a reabilitação, deu 9 meses. Deu 5 meses de fisioterapia, depois um acompanhamento na academia ali, que ele começou na academia, mas foi 9 meses depois da cirurgia de recuperação, fazer os testes para ele voltar e ver depois ele retornando. Isso é muito legal, sabe? Eu sou muito chorona, né? Eu quase chorei aquele dia quando ele voltou. Porque assim, ele voltou e ele voltou com muita vontade, entendeu? Podem ver, o Arthur tá voando esse ano. Desde o ano passado, né? Sim, ele retornou no Gauchão do ano passado. Gauchão do ano passado, isso aí. Gauchão, ele voltou assim, a 1000, sabe? 100%. E isso é muito bacana de ver, sabe? Ele voltando, ele se recuperando e jogando muito bem, sabe? Isso aí é muito gratificante. Sim, e é difícil trabalhar com... porque a gente sabe que o fisioterapeuta, ele não é só o fisioterapeuta. Muitas vezes ele é o psicólogo, né, do atleta. Ele é o confidente do atleta que está fazendo a recuperação ali. Como é que é trabalhar o emocional de um atleta que aconteceu tudo isso? Isso é mais... às vezes é pior a parte do psicológico do que da própria fisioterapia. Eu já tive vários atletas que... mas eu não tô sentindo confiante. Então, assim, quando ele se machuca, tu tem todo um processo pra ele retornar ao esporte, pra ele pegar confiança muitas vezes. Às vezes o corpo dele tá 100%, entendeu? Mas a cabeça dele não deixa, porque o cérebro da gente, ele, sabe, ele dá aquela travada, com medo de se machucar, entendeu? É uma coisa que não é nem que a pessoa quer, às vezes é uma coisa, tipo, sem querer a pessoa faz aquilo, entende? Então tu tem que ter toda uma conversa, ir aos poucos, forçando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pra ir aos poucos ele voltando, sabe? Não é simplesmente tipo tá de alta hoje, amanhã pode jogar um futebolzinho, tudo vai. Entendeu? Não é assim. Claro, alguns têm um psicológico um pouco melhor, né? Tu já consegue trabalhar tudo isso.
Outros não, né? Então tu tem que vir aos poucos, fazendo todo um processo de reabilitação ali, conversando. Eu sou falante, né? Já deu pra perceber, né? Você já me conhece, você sabe, né? Sim. A sessão toda eu fico conversando sempre. Isso aí não só com os atletas, com todo mundo. Eu sou psicóloga, até esses dias eu brinquei com uma paciente, preciso fazer um cursinho no Senac de psicólogo. Tipo, não precisa ser não precisa me formar em psicologia, mas só pra ter uma base, tipo uma base, sabe, de psicologia, porque é direto esse trabalho de psicólogo. Porque isso interfere muito na reabilitação. O psicológico interfere, assim, ó, muito na reabilitação, não só de atletas, como de idosos, por exemplo. Então, tu tem que ter toda essa jogada, entendeu? Tu tem que saber por onde tu vai. Às vezes tu tem que ir pelas beiradas, entendeu? Até tu chegar ao teu foco principal, entende? Sim. E agora, entrando um pouquinho mais saindo somente do esporte, mas ainda interligado no esporte, né? A gente sabe que a tua vida pessoal mudou muito por causa do esporte. Sim. Hoje tu vai casar daqui a um tempo, né? Não sei se eu posso falar isso na frente das câmeras. Pode falar, claro. Tu vai casar daqui a um tempo. Vamos. Tu vai casar com um atleta do Santa Maria Soldiers. Assim, como é pra ti, além de ser fisioterapeuta do time, estar envolvida emocionalmente com um atleta? É mais difícil ou é mais fácil? É mais difícil quando ele se machuca, né? Não tem como, entendeu? Não tem como. Ano passado, quando ele fraturou a fíbula, não tinha como, entendeu? Não tem como separar. Eu não tenho psicológico pra isso, entendeu? Não tem como eu separar Benhur jogador, Benhur meu noivo, entende? Muitas vezes a gente separa, tipo, a gente chega no estádio, ele vai lá, vai colocar a roupa dele, cortamos aquele vínculo, sabe? Mas emocionalmente não tem como. Sim. A gente tem aquele trabalho de físio, atleta, mas não tem como. E é um dos meus pacientes mais difíceis. Ele vai discordar disso. Inclusive, ele tá aqui no estúdio, ele já tá te olhando de cara feia ali, ó. É um dos meus pacientes mais difíceis. Depois que ele entendeu que o que eu tava falando tava certo, ele melhorou. E em casa? Pensando, agora tu falou da lesão dele e tudo mais, ele treina, ele chega em casa dolorido e coisa. Dentro de casa, tu é mais a esposa compreensiva que diz assim, não, tu vai melhorar e tudo mais, ou tu é mais a fisioterapeuta que vai falar, tu vai fazer isso e isso e isso pra te melhorar assim, assim, assado? Com certeza as duas coisas, mas mais a físio quando ele se machuca, com certeza. E quando ele faz aquilo que eu falei pra ele não fazer, aí não tem como a físio fala mais alto, entendeu? Eu tenho que falar pra ele. Várias vezes agora, ele tá com as lesões no joelho, né? Nos joelhos, então chegava do treino, dava umas horas, uma dor no joelho, pedia gelo, botava gelo nele e tudo. Usou joelheira? Não usei. Foi na academia essa semana? Não foi? Ou foi? Fez tal coisa? Não fez? Fez. Então não adianta, essa parte tem que ter, sabe? E eu dou uma puxada nele, com certeza. Vou te dizer, eu dou uma puxada nele. Mas o bom de ter uma fisioterapeuta em casa é que quando ele tá com uma dor muscular ou alguma coisa, ele vai ganhar uma massagem, essas coisas assim, né? Vai ganhar uma liberaçãozinha. Vai ganhar uma liberaçãozinha facial, entendeu? Assim como, quando eu tô doente, eu tenho enfermeiro em casa, entendeu? Já vem com um kit ali, eu vivo me cortando, me queimando, etc. Ele vai lá, já faz curativo, entendeu? Então tem os seus prós, entendeu? Tem que ter, né? Tem que ter, né? E o futebol americano, a gente sabe que vocês se conheceram por causa do futebol americano, né? Mas isso fez vocês se aproximarem muito mais? Ou foi algo que aconteceu, por exemplo, aconteceu fora, assim, a aproximação de vocês, no caso, nossa aproximação, né? Isso. A nossa aproximação aconteceu por causa do futebol americano. Começo de 2023, acho que foi. Não, metade de 2023, não lembro certo. Foi quando o Ber sentiu uma lesão no adutor da coxa, que é o músculo ficando
parte medial da coxa ali, né? E eu comecei a fazer fisioterapia com ele. Eu ia pro Rio Grandense, não sei se vocês lembram, eu ia pro Rio Grandense 7 horas, 7h30 da noite pra atender ele lá, porque ele fazia faculdade e trabalhava. E lá a gente se aproximou, mas se aproximou como eu me aproximo de qualquer um atleta, entendeu? Que eu converso com todo mundo, conheço todo mundo, a gente se aproximou. A gente conversava e tudo. Aí depois que eu dei alta pra ele, tá? Depois que a gente fez todo o tratamento, eu dei alta pra ele, aí a gente continuou conversando. Aí que a gente começou a se aproximar, entendeu? Mas a gente, talvez, se ele não tivesse lesionado, a gente talvez não tinha. Foi uma lesão muscular bem leve, assim. Ele tava dando migué. Aposto que tava dando migué. Eu não sei dizer, né? Vai que, né? Quando vê. Vai saber. Mas assim, depois daquilo, depois que ele se machucou, que eu dei a alta pra ele, daí nós começamos a nos conhecer, assim, mais. Mas foi através do futebol americano, né? Sim. Pra mim ele deu migué. Foi migué. Eu acho também. Tava gordo? Foi um gordo? Ah, tá. É que assim, é que nós temos um amigo em comum também, né? É o Vitor Hugo. Nós todos. Não tem como não ser amigo do Vitor Hugo. Ele é muito grande pra não ser amigo do Vitor Hugo. O Vitor Hugo teve aquela aproximação. Não, deixa eu contar então um parênteses. Quando eu entrei no time, o Vitor Hugo me mostrando assim as fotos e tal, né? Muita gente e tudo. E eu, pai, esse 21 aqui. E eu, pá, que bonito, né? Esse 21 aqui. E o Vitor Hugo, para com o bicho, isso aí não é pro teu bico. Mal sabia ele, né? Mal sabia ele. Mas naquela época a gente nem tava no time. A gente tava fazendo a faculdade e estágio, trabalhava e tudo. Ele ficou acho que uns 6 meses ali sem jogar. Que foi quando eu entrei no começo. Ele jogou até o final do gauchão daquele ano. E eu entrei no primeiro jogo da BFA. Então a gente se desencontrou ali. Foi um... Entendeu? E daí eu olhando uma viagem, assim, olhando as fotos, o Vitor me mostrando e tal, coisa assim, e eu, pá, que bonito esse 21 aí, né? Elegante, eu não me presença. Mas credo, né? Daí eu nem me lembrava disso quando eu comecei a conversar com ele. Daí depois que eu contei pro Vitor Hugo, ele, mas Picha, tu não lembra? Puxou a foto assim, ele, é verdade, Picha, não me lembrava. Tu viu só, então, o interesse talvez foi meu. Antes disso. Tu viu, o destino, ele não dá nó. Não dá ponto sem nó. Isso aí. Não dá ponto sem nó. Isso aí, exatamente. E tu vê como ele é um cara ético, né? Ele esperou tu dar alta nele pra ele te chamar pra sair. Quem chamou quem pra sair? Ele. Isso é bom. Isso aí. Meu orgulho. Isso aí. E assim, como é pra ti... O futebol americano, ele é um esporte totalmente masculino. Sim. Tem testosterona, tem grito, tem gente se xingando o tempo inteiro. E como é que é pra ti, sendo mulher, tá no meio desse esporte tão... que as pessoas dizem que é tão bruto, tão masculinizado, digamos assim? Vocês podem ver que eu não sou aquela pessoa, aquela mulher... mais delicada, vamos dizer, cheia de frescura, mais delicada, entendeu? Eu não sou assim, entende? Então eu adoro essa parte do grito, entendeu? Do xingamento. E no começo eu tinha uma aliada, né? Porque tinha uma outra, a menina que me convidou pra ir pro Soldiers, que me apresentou os Soldiers, ela era a única mulher na época que era preparadora física do time naquela época, a Ana. A Ana, eu viajava com ela, então eu comecei no time não sozinha. Talvez se eu fosse a única mulher naquela época, talvez eu não entrasse. Mas como eu tinha ela, foi mais fácil pra mim entrar no time, entendeu? A gente viajava junto, a gente fazia as coisas junto, entendeu? Eu fui conhecendo todo mundo, fui fazendo amizade com todo mundo com ela junto, então isso facilitou um pouco. Hoje em dia, ela palavrão ali do meu lado, mas tô nem aí, entendeu? Sim. Já não me importa já virou mais. Costume. Já virou costume, entendeu? Até uma que às vezes os guris falam umas coisas assim e eles me olham, tipo, ai, foi mal, Ana. Tô nem aí já, falo palavrão toda hora. Pra mijar o cara gosta bastante também. Gosta de mijar, gosta de falar palavrão, gosta de dizer que várias coisas. Aquela palavra com V. Isso aí é que vocês têm bastante, né? Isso, né? Eu nunca vi.
Então tipo, pra mim hoje é normal, sabe? É como se, tipo, como disse, como os guris dizem assim, a Ana é um piá que tá ali junto. Eles nem se importam mais se eu sou mulher ou se eu sou homem, entendeu? É o nosso Juninho Play, né? É tipo isso. É tipo isso. Então tu não considera que houve uma resistência por parte dos atletas com a tua presença, por exemplo? Não. Eu acho que como tava tão difícil de ter físio naquela época, tinha saído o pessoal da FSM e tudo, eles meio que talvez ficaram com medo. Uma coisa que eu me lembro muito bem, que foi, eu não me lembro se foi no meu primeiro jogo ou se foi no meu primeiro treino. O Douglas chegou assim e falou, daquele jeito Douglas de ser, que se qualquer um dos piá lá, qualquer um de vocês, seus bunda mole, etc, como ele fala, fizerem qualquer coisa, se passarem com ela, qualquer coisa que acontecer com ela aqui dentro, eu vou dar um murro na cara de vocês e vocês são expulsos do time. Entendeu? Então eu me senti segura. Protegida, entendeu? E isso é uma coisa que sempre teve, por exemplo, quando tem as viagens longas, que eu tenho que tomar banho nos vestiários e tudo, sempre vinha um novato, partia sempre dos coaches, né? Ó, o novato, vai lá. O novato ficava lá na porta de segurança, entendeu? Pra eu tomar banho e tudo, depois eu sempre saía um pouco antes, depois vocês irem e tudo. Sempre teve essa parte, tipo, de segurança, sabe? Hoje em dia, claro, eles têm medo íntimo, mas tudo bem. Mas antes, tinha aquela proteção, talvez por medo de eu não ficar e o time precisar de uma física. Pode ser, né? Mas depois foi indo na boa, sabe? Mas eu sempre tive eu sempre tive um apoio da comissão técnica do time. Entendeu? Por ser, depois quando a Ana saiu, que ficou só eu, de mulher ali, eu sempre tive aquele apoio da comissão, sabe? Então eu nunca tive problema nenhum com nenhum atleta, eu não tive... nunca tive problema de nada desse tipo, assim, com ninguém. Foi bem, super tranquilo, assim. Perfeito. E se hoje, assim, tu pudesse dar um recado para as mulheres que querem entrar num esporte masculinizado, né, que é o futebol americano, existe o rugby também, né? Se tu pudesse dar um recado para essas mulheres que querem entrar, né, para ser fisioterapeuta ou preparadoras físicas de um time, o que tu diria para elas? Eu diria para elas virem, para elas conhecerem o time, porque aqui eu considero, tipo, é uma grande família mesmo, todo mundo se apoia, entende? A nossa profissão, ela é muito valorizada aqui dentro do Soldiers. Nos outros esportes que eu conheci também, graças a Deus, tipo, as mulheres hoje em dia, elas estão sendo mais vistas dentro do meio esportivo, que não era uma coisa que acontecia antigamente, né? O futebol americano, ele é um esporte, assim, mais... não é violento, mas ele é um esporte com mais impacto. Agressivo. É isso, ele é um esporte mais agressivo, com mais impacto, mas isso não tira dele toda a mágica do esporte, entendeu? Eu me apaixonei por futebol americano por causa dos Soldiers. Não entendia nada de futebol americano quando eu entendi Soldiers. Eu pegava um novato lá e ficava do meu lado o jogo inteiro pra me ensinar como é que tava, entendeu? Como é que funcionava. Então, assim, conheçam o time, participam, vocês vão gostar, vocês vão querer mais. Quem sabe a gente consegue fazer um trabalho ainda melhor no time, né? Se nós tivermos aí mais mulheres. Ou talvez, o meu sonho, né, ter um time de full pads feminino, né, que eu queria ser linebacker. Meu sonho era ser linebacker, eu queria cagar todo mundo a pau. Meu sonho era ser linebacker no full pads, mas infelizmente aqui em Santa Maria não temos meninas. Mas tu tem mais ou menos a altura do China. É proporcional. Proporcional, a altura do China aí, ó. O porte tá um pouquinho menos, assim. O China tá mais... O crossfit do China tá um pouco mais forte que o meu é mais... Mais light. Mas ó, daqui a pouco vem, né? Quem sabe? Ué. Então, assim, venham conhecer o esporte. Venham em jogos, participam. O Soldiers está sempre aberto para receber pessoas novas, independente da área. Não precisa ser só na área da saúde. Pode ser marketing, pode ser várias áreas. O Soldiers está sempre aberto, sempre precisando de gente que tenha vontade e que tenha interesse. Entende? Que queira participar, que queira dar o suor pelo time. Entende? Então, venham conhecer, que elas vão se apaixonar igual eu. Isso aí. E pensando assim voltando à lesão, né? Porque a área de fisioterapia é o foco, né? É inevitável falar. Pra ti, qual é a diferença entre dor e lesão? Tem uma grande diferença. Porque o futebol americano,
como eu já falei várias vezes aqui, é contato. Então, às vezes, a gente tem que avaliar, né? A fisioterapia é avaliação. Claro que às vezes no meio do jogo tu não consegue fazer aquela avaliação completa, como se estivesse no consultório, com todos os com todo o material ali à disposição. Mas um tostão, por exemplo, um contato dói, fica roxo, tem edema, machuca, tu fica dolorido uma semana, 2, mas não necessariamente é uma lesão a ser tratada com fisioterapia. Às vezes com orientação a pessoa consegue, bota um gelo e tudo. O hematoma ele vai surgir, né? Vocês estão sempre com marcas no pescoço, marcas nos braços e tudo se surge. Agora, a lesão é bem diferente. A lesão a gente vai avaliar, a gente vai ver, eu senti tal coisa. Geralmente a gente vê o lance ou a gente pede a descrição do atleta. O cara me deu um tal coisa assim. Me puxou, me fez. Tostão. Beleza. Tô com uma dor aqui na coxa. Como é que foi? Foi assim. Foi um tostão. Só um spray ali de gelol. Vamos dar aquela liberada ali. Beleza. Foi no meu joelho. Senti o meu joelho. Beleza. Sempre quando for articulação, dá um estralinho, entendeu? Presta atenção. A articulação, a gente tem que fazer avaliação. Tem que ver ligamento, por exemplo, joelho. Ligamento, menisco, ver tudo mais. Foi em tal lance. Foi assim. Veio a carga, o impacto veio tipo de lado. O meu joelho fez assim, entendeu? O meu joelho fez assim. Tudo tem, depende da descrição, tudo tu vai pra determinada área, entendeu? Tu pensa, pode ser isso, pode ser aquilo. Pode ser não ser nada, mas tu tem que sempre pensar. Na fisioterapia, a gente sempre pensa no pior. Sim. Entendeu? A gente sempre pensa no pior. Então, a gente sempre pensa assim, sentiu o joelho, a primeira coisa que tu vai fazer, tu vai fazer os testes pra LCA, LCP e menisco, tá? Que é ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. E o menisco sempre vai fazer os testes pra esses. Deram negativos, aí tu vai partir pros outros, pros mais simples. Vai ver patela, vai ver ligamentos colaterais, vai ver outras coisas, tá? Tu sempre vai ver as outras coisas. Mas primeiro tu pensa assim, o pior, quebrou, fraturou, ou rompeu o ligamento, que é a pior parte. Depois tu vai indo. Então tu sempre tem que pensar à frente, entende? Pra depois tu ver que é só aquela palavra com V. Entendeu? Depois tu dizer, tá, vai. Volta. Tá. Passa o sprayzinho aqui. Hoje em dia, com 4 anos de time, eu já sei quando o atleta é novo. Sabe? É só Miguel. Entendeu? É só Miguel, um gordo que quer fazer só Miguel porque ele quer descansar uns 5 minutos ali porque ele tá cansado, entendeu? Ele fingiu lesão lá no meio do campo. Tu vê um gordo caído no meio do campo, é Miguel. 95% das vezes do gordo é Miguel. Tá? Vocês não podem dizer, vocês podem dar risada, vocês sabem que é verdade. 95% do gordo, quando ele cai no campo, é Miguel. Ele quer descansar um pouco, entendeu? Ele tá cansado. E não aguenta mais empurrar o gordo de 150 quilos na frente dele, né? E às vezes é uns gordos ruins de empurrar, né? Muito. A maioria é uns gordos ruins de empurrar. Então tu quer dar uma descansada dele, o que ele faz? Ele cai, ele está com a cãibra. Tu uma cãibra. Daí ele fica, ela se atira, faz aquela cena, aí tu vai lá e puxa, aperta. Tem que já sabe que é Miguel, tu dá aquela puxada e diz, tá ruim aqui, dá uma esperadinha, pede pros árbitros, né? Daí pede aqueles 2 minutos ali, depois sai do campo, já descansa uns 2, 3 até voltar. Então, hoje em dia a gente já sabe, conhecendo os atletas muito bem, como a gente já conhece, sabe quando é Miguel e quando realmente ele... Tem atletas que gostam de fazer Miguel e tem os atletas que se machucam e se finge que não machucou, que é aquele cidadão ali. Aquele cidadão que está ali, ele é assim. Pra quem não tá vendo, ela tá apontando pro marido dela, que tá ali junto com o cabelo hoje. Que é... Ele e alguns outros são aquele tipo de pessoa assim, você machucou? Não, tô bem. Finge machão e vai, entendeu? E daí tu sabe que a criatura não tá bem, entendeu? Tu sabe que ele se machucou, tu já conhece eles. E tem aquele que qualquer tostão, meu Deus, Vou morrer. Não vou citar nomes, né? Vou citar nomes. Gordão. Por aí. Mais ou menos por aí. É que na verdade, assim, eu falo por mim. Se eu me jogar no meio de campo é porque eu tô cansado. Normalmente quando eu me machuco, eu saio correndo do campo, né? Então eu lembro às vezes que tu torceu o tornozelo, por exemplo, tu saiu com o pé só, meio mancando e tudo. E os migués sempre se atiravam no meio do campo. Que é aquela partezinha do descanso, né? Não, o jogador de futebol faz isso. Quantos por cento do jogo? 70% do jogo é Olha o Neymar. Pois é, então.
Deixa os guris fazer um miguezinho de vez em quando, né? A gente tava descansada. De vez em quando é bom, claro. Mas no início da nossa entrevista tu comentou que desde os 8 anos tu pensava em ser fisioterapeuta pra fazer massagem. Em algum momento, desde os 8 anos até o início da faculdade, tu chegou a pensar em fazer outra coisa? Ah, sim, sim. Além da medicina, né? Que tu também estudou a medicina. Sim, a medicina que eu queria, mas, por exemplo, na época que eu fiz o vestibular, a minha segunda opção era arquitetura. Nada a ver. Nem me imagino sendo arquiteta, gente. Era arquitetura. Eu já pensei em ser... Toda criança quer ser médica veterinária, né? Toda criança quer fazer veterinária. Era veterinária e biologia. Adorava esse tipo de coisa. Pensei, desisti. Mas eu sempre quis a área da saúde. Eu acredito que talvez, se eu não tivesse ido pra fisioterapia, eu poderia ter feito uma enfermagem, por exemplo, que é uma área que eu acho muito legal. Entendeu? Só que eu tinha aquele negócio com sangue, assim, negócio tá, mas hoje em dia, tranquilo. Mas, tipo, eu tinha aquele negócio, assim, talvez eu fosse pra uma área assim, mas a área da saúde era sempre as áreas que me chamavam a atenção. E, inclusive, quando eu comecei a pesquisar e ver sobre fisioterapia, eu vi sobre essas áreas, eu vi sobre psicologia, eu vi sobre fisioterapia, eu vi sobre enfermagem. A área da medicina que eu queria fazer era médica legista. E bota psicopata, né? Claro, te cuida, índio. Vai que ela queira começar a treinar uma hora dentro. Eu queria muito ser médica legista. Era a área que eu queria ser, era a única área que eu me identificava mais, sabe? Então teve várias coisas, né? Mas a área da saúde eu sempre me inclinava mais pra área de saúde. Sempre foi. Independente se fosse fisioterapia ou não, ia ser alguma coisa voltada pra saúde. Sim. Entende? E tu já tá formada há 5 anos? 5 anos. 5 anos. Uhum. Desde que tu se formou, tu já pensou em mudar de profissão? Ou realmente quando tu se formou, tu começou a trabalhar e pensou assim, não, a partir de agora é isso que eu quero e é isso que eu vou seguir? Não, no começo da faculdade tu fica com medo, né? Acho que todo mundo que se forma, tu se forma sem saber nada. Quando tu vai pra clínica, tu descobre que os teus 5 anos de faculdade não serve pra nada, tu não sabe nada. A impressão que tu tem quando tu fica na frente de um paciente e não tem o teu professor do lado, né, do estágio, tu fica, meu Deus. O que eu faço? E o que eu faço agora? Né? Todo mundo tem esse medo. Todo fisioterapeuta já passou por isso. Entendeu? Tu pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu nunca pensei em trocar de profissão. Eu gosto de muitas áreas da fisioterapia, mas eu amo o que eu faço. Mas assim, eu amo o que eu faço. Eu amo ir lá nas irmãs atender elas, sabe? Eu amo como eu digo, aquelas velhas, de forma carinhosa. Eu amo elas, entendeu? Eu amo trabalhar com elas, sabe? Eu trabalho com elas, tem irmãs lá que eu atendo há 4 anos já, entende? Eu já tenho um vínculo com elas. Sim. Então eu amo fazer aquilo. Ao mesmo tempo que eu amo trabalhar com soldiers, eu amo estar à beira do campo. E pode ser até são várias versões de mim mesma, entende? Porque a Ana fisioterapeuta geriátrica em gerontologia é completamente diferente da Ana fisioterapeuta de atletas, né? Porque eu imagino. É muito diferente. Eu tenho que baixar essa adrenalina, sabe? Tipo, no campo, todo final de jogo eu tô rouca. Todo final de jogo eu tô rouca. Eu no outro dia eu sinto dor de garganta, sempre, porque eu grito, eu berro, eu xingo, entendeu? A mesma coisa, eu não quero nem o jogo olhar da torcida, porque assim, eu fico muito enlouquecida, eu fico muito furiosa, entende? E lá nas irmãs eu tenho que ser mais zen. Eu tenho que ser mais calma, eu tenho que ser mais tranquila, porque elas estão numa velocidade diferente da nossa, né? Elas estão com uma velocidade reduzida em tudo já, entende? Tem que falar um pouco alto, claro, mas eu tenho que ir mais devagar, entende? É aquele alto mais acentuado. Isso, assim. Entende? Eu tenho que falar mais firme, eu tenho que falar mais claro. Só que ao mesmo tempo eu tenho que ter muito mais paciência, eu tenho que ter muito mais delicadeza, entende? Porque elas necessitam daquilo. Então são 2 versões de mim, entende? Mas eu não troco a minha área por nada, assim. Eu gosto de diferentes áreas da fisioterapia, mas todas voltadas à fisioterapia. Quando tu começou no time, tu já pensou em alguma vez largar de mão? Tipo, o que eu tô fazendo aqui no Montes Meio de Homem? Talvez nos primeiros 2, 3 treinos só. Depois que eu comecei a ir nos jogos, nunca pensei.
Inclusive, acho que foi tu que me falou, né? Um dia, se a gente tiver família e tudo, se eu vou largar o time, né? Ah, sim, daí até a gente falou assim, foi tu que disse, né? Deixa a criança falar isso. Deixa o Nenê calar isso. Deixa o Nenê falar isso na arquibancada ali e ver igual. Cara, eu não penso. Não está nos meus planos. Nem se daqui a pouco o Berno quiser se aposentar e tudo, não está nos meus planos desde o primeiro jogo do time a largar o time. Entendeu? É uma parte minha que eu gosto muito. Entende? Não só dos Soldiers, mas de estar ali com os Soldiers. Entende? Talvez os primeiros treinos, quando eu olhei assim, meu Deus, né? Porque assim, quando eu comecei... Aquelas monaias correndo em campo, um monte de mamute. Os primeiros caras que eu vi, e eu pensei, meu Deus, foi o Muraro. Não tem como não ver, né? Não tem como não ver o Não Muraro. foi nem o Vitor Hugo. Não foi nem Isso o que me Vitor Hugo. impressiona. E o Vitor Hugo, até eu já conheci, acho que eu conheci antes do time, porque foi com ele que eu conversei pra começar no time. Então eu já meio que conheci ele assim antes. Mas eu vi o Muraro assim, daqui a pouco vi os outros, meu Deus. E daí eu vi no primeiro treino aquela pancadaria, e eu, cara, eu vou ter muito trabalho aqui. E daí eu comecei. Eu tô toda batendo certo. E daí eu comecei a estudar sobre futebol americano. Ler artigo científico e tal. Vou ter que estudar isso, né? Não conheço nada daqui. Comecei a estudar. Cara, o índice de lesão do futebol americano comparado ao futebol é muito menor. É absurdamente menor. Isso as pessoas não entendem. Quando eu comento isso com pacientes e tudo assim, que às vezes vai uns guris novos assim, eu tento... o futebol americano é tipo uma religião, né? Tu tenta converter, né? Daí tu, tipo, tenta converter ele assim, não, mas o esporte é muito violento, os caras se machucam demais, isso é coisa de louco, não sei o quê. Eu disse, cara, eu venho com dados, né? Eu não me lembro agora, mas tudo bem. É tantos por cento. Às vezes eu tô um Miguel, invento também, digo que é um valor menor, mas enfim... É muito menor o índice de lesão do futebol americano pro futebol. Sim. É muito menor. Isso as pessoas não entendem. Entendeu? É muito menor. Então, quando eu... Lá no começo, quando eu fiquei com medo por causa disso. Eu achei que ia ter muito trabalho e que eu não ia saber lidar. Entendeu? Depois, quando eu comecei a estudar, comecei a conhecer o time, isso foi melhorando, entendeu? Foi passando esse medo, esse receio de todo mundo, assim. Sim. Não, eu digo por experiência própria. Eu joguei futebol durante um tempo, na época que eu era bem magro. E eu posso... Faz tempo, né? Faz tempo, hein? Só uns 15 anos. Mas realmente, a quantidade de lesões no futebol americano é muito menor do que no futebol normal. Claro, existem lesões que são pontuais. Por exemplo, o tornozelo, entorse de dedo, esse tipo de coisa é meio que inevitável de acontecer. Assim, entorse de tornozelo, lesão muscular e lesões de dedos é normal. E lesão muscular todo esporte vai ter. Sim. Todo esporte. Todo esporte, independente de se não tem contato ou não, ele vai ter lesão muscular. No vôlei não tem contato, vai ter lesão muscular. De qualquer esporte. O entorse de tornozelo depende do que tu for, né? Depende do teu esporte ali, depende do material que tu usa, mas todo esporte vai ter esse tipo de lesão. A lesão de contato, que é um parênteses, entendeu? A lesão de contato, por exemplo, tu vê muito mais casos de jogador que lesionou o ligamento cruzado anterior no futebol do que no futebol americano. Se tu começar a conhecer mais a NFL. Sim. A NFL e o futebol, tu pode dizer que é o mesmo nível. Inclusive, é mais... Os jogadores da NFL, eles têm uma idade esportiva muito menor do que o jogador de futebol, né? Sim. Dura o quê? Até uns 30 anos o jogador joga. Tem posições que até menos. Com exceção do quarterback ele é 45 e tudo mais. Mas tu tem posições ali, linha, a média de idade de um jogador de linha é 30 anos. Até 30 anos de idade, no máximo 35, assim, estourando. Tem algumas, eu lembro que eu já li sobre, tem algumas posições no futebol lá na NFL que é 20 e poucos anos. Running back e linebacker. Isso. Elas são as posições com menor... Se aposenta com menos idade de todas, assim. Mas aí, no futebol tu vê os caras lateral, zagueiro, tanto faz, assim, tu vê os caras às vezes, com 30 e poucos, 40 anos, um meia jogando, né? Sim. Claro, não tem mais a mesma velocidade de tudo de quando ele tinha 20, ok? Com exceção do Cristiano Ronaldo. Com exceção do Cristiano Ronaldo. Mas mesmo assim, ele tá ali com 40 anos, tu não vai ver isso na NFL. Sim. Mas esses jogadores com 40 anos, eles tiveram N lesões, entendeu? Principalmente lesões musculares ou lesões graves como é ligamento. E da NFL não, os caras, entendeu? Os caras tão aço.
Entende? Os cara, tu acha que os caras são baixinhos, tu olha o jogo, ele é baixinho, ele parece o mesmo biotipo que eu, olha, bem, menor que eu lá. Pra ver, o cara tem 1,88m, 110kg de músculo. E o pior é que é de músculo, né? Não é gordura, é de músculo. O cara tem 130kg. O cara 2 metros, eu tô 130kg de músculo. Tô olhando os OL da NFL, cara, os bichos têm 1,90m, 140kg. Olha pra mim, 1,90m, 140kg, isso aqui, os caras é outra coisa. Pois é, né? O braço do cara do tamanho da tua cabeça. E chapa de braço, então. Por aí. E agora, a gente tem um bloco que é pergunta rápida. Não sei se eu sei. Não sabe se sabe, mas assim, eu vou te dar 2 opções. Tá. E tu tem que responder a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá. Ou até tu pode pensar, mas daquele jeito. Tá. Pílula azul ou vermelho? Vermelho. Tá. Vermelho? Mas claro, eu sou colorado. Viu? Um colorado nunca vai dizer azul. Não, show de bola. Tá, vamos lá. Gelo ou compressão? Gelo. Atleta teimoso ou atleta ansioso? Teimoso. Teimoso. Pré-temporada ou pós-temporada? Pós. Quem que te dá mais trabalho? O marido ou o time? No caso, Marido. Se o departamento médico, que é onde tu atua hoje, fosse um lema de vida, o que tu diria pra esse lema de vida? Qual seria o lema? Socorro, Deus? Mais ou menos isso. Não, show de bola. E assim, o que a fisioterapia te ensinou sobre, além do corpo, sobre a vida? Me ensinou que a vida não é ficar sentada no sofá. A fisioterapia, ela me levou para muitas áreas e de conhecimento, assim. Eu aprendi muita coisa depois que eu me formei e durante a faculdade. Mas eu aprendi que a vida não é tu ficar sentado no sofá e vendo a vida passar, entendeu? Tu precisa fazer por ti. Eu aprendi que eu era uma pessoa completamente sedentária na faculdade. O dia que eu fui pro estágio, eu tive que levantar tirar uma senhora da cama de 30 e poucos quilos e não consegui. Eu percebi que eu tinha que mudar minha vida. E foi aí que eu comecei a fazer atividade física. E com isso, na minha profissão, no dia a dia, eu percebi que a vida não é ficar só sentada no sofá, entendeu? Só trabalhar, ir pra casa, se atirar no sofá e olhar a TV. Tu precisa cuidar de ti e se dedicar ao teu corpo e à tua mente. Entende? Tu precisa fazer atividade física, tu precisa cuidar do teu corpo, não só com alimentação, mas principalmente se movimentar e cuidar da tua cabeça. Porque senão tu vai ter N problemas de saúde quando tu for idoso, que se tu fizesse pouquíssima coisa, mudasse pouquíssima coisa no teu dia a dia quando tu era novo, tu não tinha esses problemas. E isso a fisioterapia fez eu repensar, entendeu? Na vida em si. Show de bola. E o que o esporte te ensinou? O esporte me ensinou disciplina. O esporte me ensinou a ter garra pelas coisas, sabe? Porque o futebol americano, tu não pode ir mole, entendeu? Pra não dizer outras palavras. Tu não pode ir assim, de qualquer jeito, entendeu? Tu tem que ter uma disciplina pra te conquistar os teus objetivos. Uma disciplina durante a semana, uma disciplina nos treinos, e garra pra ti ir pra cima do cara, pra ti, independente do futebol americano, mas em outros esportes, tu tem que ter o estudo e a disciplina e a garra pra te conquistar os teus objetivos. E se tu pensar nisso, pra qualquer coisa que tu for fazer na vida, tu tem que ter isso. Tu tem que ter disciplina e tu tem que ter garra pra conquistar os teus objetivos. E qual que foi o teu maior aprendizado, assim, trabalhando com o futebol americano e especialmente com os Soldiers? Isso é boa. Maior aprendizado, eu acho que foi saber lidar com as pessoas. Porque nos Soldiers tem tudo que é tipo de pessoa. Não é só de corpo, não tem só magro, gordo, baixo e alto. Tem tudo que é tipo de pessoa. E o Soldiers me ensinou o Soldiers sempre me desafiou nisso, entendeu? Não é só porque são homens, mas todos eles, não é porque homem é tudo igual, que eles são tudo iguais. Nem sempre eles são tudo iguais. E os Soldiers nenhum é igual ao outro. Então ele me ensinou a ver, entendeu? Dessa forma. Não sei se eu consegui me explicar, mas é isso. E pra ti, assim, tu falou que tu sempre gostou da área de
saúde. Né? O que significa pra ti cuidar das pessoas? Eu acho que meu objetivo de vida. É isso que significa. Eu vejo assim, eu vejo que parece que é uma missão, a minha missão, entendeu? Eu gosto de cuidar de pessoas. Até por isso que eu disse que eu poderia ter ido pra enfermagem. Eu gosto muito da área de cuidado de idosos. Por exemplo, eu vejo as meninas trabalhando com as irmãs lá no cuidado de idosos. Eu gosto muito de cuidar das pessoas. Eu sempre fui muito mãezona. Às vezes eu sou até demais, entendeu? Tipo, mãezona. Eu gosto de cuidar das pessoas. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que como é que foi a pergunta, mano? O que significa cuidar das pessoas? Eu acho que é tipo pra mim significa a vida, vamos dizer, entendeu? Porque o cuidar de pessoas pra mim é o meu lema de vida, é o meu objetivo, entende? É eu deixar alguma... Eu disse já, que é tipo deixar um legado, entendeu? Deixar uma marca. A pessoa, eu tava tal e tal jeito e eu fui na fisioterapia, hoje eu tô melhor. Não, é muito gratificante tu atender uma pessoa e às vezes numa sessão ela sai bem. Ela chegou torta, ela sai reta, entendeu? Então é isso. E pra ti, o que é viver bem? Viver com saúde, eu acho, viver tranquila. A gente tem que, se tu pensar, a gente tem que estar tranquilo tanto com o corpo quanto com a mente, né? Tá com o corpo tranquilo, tá com a mente tranquila, tá com a família, com todos bem na família, tu tá conseguindo botar a cabeça no travesseiro e dormir de noite sem nenhuma preocupação, sabe? Claro, preocupação todo mundo tem, de vida todo mundo tem, né? Normal, isso é normal, né? Não param de Os boletos não param, né? Mas é tu conseguir dormir tranquilo, entendeu? É isso. E a última pergunta, assim, ó, pra encerrar, e essa eu não botei no... Não tá no papel, não né? Tá no sacaneou, papel, né? porque essa é uma pergunta, assim, que eu faço porque eu gosto do que as pessoas falam nesse momento. Se tu pudesse falar alguma coisa pra ti mesma, de quando tu tinha lá 18 anos, o que tu diria pra ti mesma? Qual o conselho que tu daria pra ti mesma de quando tu tinha lá seus 18 anos, que tu tava pensando em entrar na faculdade, ou se tu já tava na faculdade? Que conselho tu daria? Não tava na faculdade ainda. Mas eu acho que eu diria pra mim, faz exatamente o que tu quer fazer, entendeu? Comete os mesmos erros que tu cometeu, porque os erros que tu cometeu, ou os acertos que tu cometeu, vão te levar à vida que tu quer, a vida, os teus sonhos da vida, entendeu? Eu penso assim, ó, que quando a gente comete erros, fica, putz, mas por que eu fiz aquilo há 200 anos atrás? Mas se tu não tivesse feito aquilo, a tua vida não tinha ido pra esse caminho, tu não tinha conseguido o que tu quer hoje, entendeu? Se tu pensar na tua vida antes, talvez tu tivesse feito uma coisinha de diferente, tu não teria conhecido a Laís. Vou dar um exemplo, tua esposa. Se eu não tivesse entrado no Soldiers, eu não tinha conhecido o Benhur. Entende? Se eu não tivesse entrado na musculação lá em 2020, 2019, eu não tinha conhecido a preparadora física que trabalhava lá na academia, eu não tinha entrado no Soldiers, eu não tinha conhecido o Benhur, eu não ia me casar. Entendeu? Então, assim, cometa os erros que tu quer cometer, faça as coisas como tu quer. Se tu cometer erros, assume eles e vai pra frente, porque são eles que vão te levar pros teus objetivos finais, entendeu? Vão te levar pro caminho que tu quer. Pesado, né? Falei bonito, né? Falei bonito. Valeu. Vai virar corte, vai virar corte. Isso aí vai. Ana, muito obrigado por ter aceitado vir aqui. É o início do nosso projeto, né? A gente ainda tá engatinhando com esse projeto, mas obrigado por ter aceitado vir aqui falar com a gente. E esperamos que futuramente, quando nós tivermos uma estrutura melhor, a gente já puder estar com cadeiras melhores, né? Uma coisa que a gente bate toda entrevista aí, cara, nossas cadeiras são uma porcaria. Mas a gente vai... Não, tá bom. Não, tem uma almofadinha pelo menos agora. Tem uma almofadinha, tá legal. No início não tinha nenhuma almofadinha. Tá legal. Mas obrigado por ter aceitado vir, obrigado por ter dedicado esse tempo aí conosco. Quer deixar algum recado pro pessoal? Quer falar mais alguma coisa? Cara, eu quero agradecer vocês sempre pensarem, sempre me falou que faz horas que tu tava pensando nisso, valeu mesmo por ter me convidado. É muito bom vir aqui. Eu assisto toda quarta-feira, né?
Eu meio que assisto na... meio-dia, eu tô com fritas, eu vou lá, pego minha comida ali no consultório, me sento na minha cadeira e fico comendo e escutando com fritas, né? Isso é sagrada, né? Toda quarta-feira. Às vezes não consigo assistir toda, aí na quinta eu vou lá, termino de assistir, né? Mas é sempre no almoço ali. Cara, é muito bom estar aqui com vocês. É um baita projeto, vocês sabem, a gente tá... sempre assisti todos os programas até hoje. Bom. Nunca faltei nenhum. Quando eu não assisti, eu ia lá e, não assisti o conflito essa semana. E agora o pessoal tá podendo te ver pessoalmente, né? Porque a gente já mandou muitos abraços pra ti, pro Índio, e eles estão conhecendo pessoalmente. O Índio tá ali acanhado, não quis aparecer na frente das câmeras. Verdade, me mandem mais salves. Vamos. Que vocês esquecem de mim, mas tudo bem. Eu perdoo vocês. Valeu pelo convite. Tamo Muito junto obrigado. sempre, vocês sabem. Podem contar sempre comigo. Isso aí. E pessoal, não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho de notificações, compartilhar com os amigos, deixar um comentáriozinho. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Tchau, obrigado. E até semana que vem.